Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Jesus contou aos seus discípulos esta parábola, porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Comentários dos Pais da Igreja. Remígio de Auxerre. Tendo dito o Senhor, muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros, acrescenta, em apoio a esta sentença, a seguinte parábola: Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família. Pseudo Crisóstomo. O pai de família é Cristo. O céu e a terra são como sua única casa, e sua família são todas as criaturas. Sua vinha é a justiça, na qual se encontram todas as classes de justiça, como plantas distintas de uma mesma vinha. Por exemplo, a mansidão, a castidade, a paciência e outras virtudes, todas as que estão compreendidas no nome geral de justiça. Os cultivadores desta vinha são os homens. Por isso diz que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Deus gravou a justiça em nossas faculdades, não para sua utilidade, mas para a nossa. Sabei, pois, que nós somos conduzidos à vinha como assalariados, e assim como ninguém leva um assalariado à sua vinha com o objetivo único de que coma, assim também nós fomos chamados por Cristo ao trabalho, não só para que obtenhamos nossa utilidade pessoal, senão para a maior glória de Deus. E assim como o assalariado se ocupa primeiro de seu trabalho e depois de sua alimentação diária, também nós devemos nos ocupar primeiro do que se refere à glória de Deus e depois do que concerne à nossa utilidade. Assim como o mercenário emprega todo dia nas obras de seu senhor e só consagra 1 hora para sua alimentação, também nós devemos empregar todo o tempo de nossa vida para a glória de Deus e não conceder mais do que um pouco de tempo às nossas necessidades temporais.
E assim como o mercenário se envergonha de entrar na casa de seu senhor e de lhe pedir pão no dia em que não trabalha, como vós não vos envergonhais de entrar na igreja e de estar diante de Deus no dia em que não praticaste nenhuma boa obra diante de Deus? São Gregório Magno. Ou o pai de família, isto é, nosso Criador, tem uma vinha, a Igreja Católica, que lançou tantos ramos de videira quantos são os santos que produziu, desde o justo Abel até o último eleito que produzirá até o fim do mundo. Em nenhum tempo o Senhor deixou de mandar pregadores como trabalhadores que enviava para cultivar sua vinha, a fim de que instruíssem seu povo. Porque ele trabalhou no cultivo de sua vinha primeiramente pelos patriarcas, depois pelos doutores da lei, pelos profetas e, por último, pelos apóstolos como seus operários. Pode-se dizer que todo homem que, em qualquer medida, viveu com a fé reta da boa ação foi trabalhador de sua vinha. Orígenes. Podemos dizer que todo o século presente não é mais do que um só dia, porque, mesmo que para nós seja muito um século, para a vida de Deus é um tempo muito curto. São Gregório Magno. Amanhã do mundo é o tempo transcorrido desde Adão até Noé. Por isso se diz que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, e acrescenta estas palavras para mostrar os termos da contratação, depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia. Orígenes. Sou da opinião de que a palavra denário se aplica à salvação. Remígio de Auxerre. O denário era uma moeda que antigamente valia 10 ases e que tinha a efígie do rei. Com razão, pois, o dinheiro representa esta passagem e recompensa pela observância do decálogo. Por isso, o Senhor diz de maneira bela, depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, porque no campo da Santa Igreja trabalham todos pela esperança de uma recompensa futura. São Gregório Magno. A terceira hora, da qual diz, tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados. Compreende o tempo que transcorreu desde Noé até Abraão. Orígenes. A praça é tudo que está fora da vinha, isto é, da Igreja de Cristo. Pseudo Crisóstomo. Os homens vivem neste mundo vendendo e comprando e sustentam suas vidas praticando fraudes uns contra os outros. São Gregório Magno. Com razão se chama ocioso aquele que vive para si e se alimenta com os prazeres de sua carne, porque esse não persegue o fruto das obras de Deus. Pseudo Crisóstomo. Ou também é ocioso não o pecador, porque este está morto, mas o que não trabalha nas obras de Deus. Quereis, pois, não estar ociosos? Não tomeis os bens dos outros e dai os que são vossos. E cultivando a planta da misericórdia, tereis trabalhado na vinha do Senhor. Segue-se. E disse-lhes, ide também vós para a vinha. Chama a atenção que só os primeiros fixam dinheiro, enquanto submete os outros a um preço indeterminado, dizendo-lhes, e eu vos darei o que for justo. O Senhor sabia que Adão pecaria e que, depois dele, pereceriam todos os homens no dilúvio, e para que em nenhuma ocasião se pudesse dizer que Adão havia abandonado a justiça porque ignorava a recompensa que havia de receber, fez um pacto certo com ele, mas não fez um pacto com os outros, porque estava disposto a lhes retribuir de uma maneira superior ao que podia esperar um assalariado. Orígenes. Ou também porque ele não havia convidado os trabalhadores da terceira hora para toda a obra, e reservou ao arbítrio deles o quanto poderiam trabalhar, porque podiam ter trabalhado o mesmo que os que estavam desde muito cedo, despendendo em pouco tempo uma energia de trabalho que compensasse a falta de trabalho pela manhã. São Gregório Magno. A sexta hora compreende desde Abraão até Moisés, e a nona desde Moisés até a vinda do Senhor. Por isso segue, tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Pseudo Crisóstomo. E uniu a sexta hora com a nona, porque neste tempo chamou o povo judeu e revelou-se com mais frequência aos homens para dispor seu testamento, como se o tempo definido da salvação de todos já se aproximasse.
São Gregório Magno. A hora undécima compreende o tempo intermediário desde sua vinda até o fim do mundo. O trabalhador da manhã, da terceira hora, da sexta e da nona é aquele antigo povo hebreu que, por seus eleitos, não cessa de trabalhar na vinha do Senhor, desde o princípio do mundo, esforçando-se para honrar a Deus com reta fé. Na hora undécima são chamados os gentios, de onde se segue. Saindo pela hora undécima, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Porque estavam ociosos o dia todo, sem ter feito esforço algum pelas suas vidas em nenhuma das tão longas épocas do mundo. Mas reparai na resposta que deram quando foram perguntados. Responderam: Porque ninguém nos contratou. Efetivamente, nenhum patriarca e nenhum profeta havia se aproximado deles. E que outra coisa significa a resposta: ninguém nos contratou, senão que ninguém nos pregou o caminho da vida? Pseudo Crisóstomo. Qual é o nosso contrato e qual é seu salário? A promessa da vida eterna. As nações estavam sós e não conheciam a Deus, nem suas promessas. Santo Hilário de Poitiers. Por isso são mandados para a vinha. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Rábano Mauro. Depois de tomar as contas do trabalho diurno, chegando o momento oportuno para a remuneração, diz no fim da tarde, isto é, quando o dia de todo mundo se inclina para a tarde. Pseudo Crisóstomo. Considera que dá recompensa no fim da tarde, não na outra manhã. Por conseguinte, o juízo terá lugar dentro do presente século, e então se dará a cada um sua recompensa. E isto por duas razões. Primeira, porque a recompensa da justiça é a própria bem-aventurança eterna, de onde resulta que, antes da eternidade, isto é, nesta vida, terá lugar o juízo. E a segunda, porque o juízo precederá o dia da eternidade, a fim de que os pecadores não vejam a felicidade daquele dia. Segue-se. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, ou seja, o Filho ao Espírito Santo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou também, se vos parece bem, diz o Pai ao Filho, porque o Pai obra pelo Filho e o Filho pelo Espírito Santo, sem que por isso haja entre as três pessoas diferença alguma de natureza ou de dignidade. Orígenes. Ou também diz ao seu administrador, isto é, a algum dos anjos instituídos para distribuir as recompensas, ou também a um dos numerosos administradores, segundo o que está escrito na Epístola aos Gálatas. Enquanto o herdeiro é menino, está debaixo dos tutores e curadores. Remígio de Auxerre. Ou também, nosso Senhor Jesus Cristo é o pai de família e o administrador da vinha, como também é ele mesmo a porta e o porteiro, porque ele é quem há de vir a nos julgar e a dar a cada um segundo suas obras. Chamará então os operários e dar-lhes-á a recompensa, quando todos serão congregados no juízo, para que cada um receba de acordo com suas obras. Orígenes. Mas os primeiros trabalhadores, que não têm mais testemunho do que o da sua fé, não receberam a promessa de Deus, porque o pai de família reservou para nós alguma coisa melhor, não querendo que sejam terminadas suas obras sem nossos trabalhos. Nós, que somos de Cristo e alcançamos sua misericórdia, esperamos receber a recompensa antes dos demais, enquanto que os que trabalharam antes tê-la-ão depois de nós. Por isso é dito: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Pseudo Crisóstomo. Sempre damos com maior gosto a quem damos alguma coisa gratuitamente, porque então concedemos as coisas só por nossa honra. Por conseguinte, Deus, dando sua recompensa a todos os santos, mostra-se justo, e dando-a aos gentios misericordioso. Segundo diz o apóstolo, os gentios glorificam a Deus pela misericórdia, e por isso é dito, começando pelos últimos até os primeiros. Ou certamente, para mostrar sua inestimável misericórdia, Deus dá sua recompensa primeiramente aos últimos, e aos menos dignos, e depois aos primeiros,
pois a excessiva misericórdia não tem em conta a ordem. Santo Agostinho. Ou também os últimos são considerados como os primeiros porque foram enriquecidos na minoridade. Segue-se. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um, e vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. São Gregório Magno. O mesmo dinheiro que com todo desejo estavam esperando, receberam tanto os que trabalharam a hora 1/10 quanto os que trabalharam desde a primeira hora, porque igual recompensa, a da vida eterna, conseguem os que foram chamados desde o princípio do mundo e aqueles que vieram para Deus até o fim do mundo. Pseudo Crisóstomo. E isto não é injusto, porque quem nasceu no princípio dos tempos não viveu mais que o tempo designado para a sua vida. E que prejuízo lhe resultou que o mundo tenha continuado depois de sua morte? E os que nascem perto do final não vivem menos tempo do que os dias que lhes foram numerados. E que utilidade lhes reporta, com respeito ao cálculo de seu trabalho, que o mundo acabe logo, posto que cumprem com a tarefa de sua vida antes do fim do mundo? Ademais, não depende do homem ter nascido antes ou depois, porque isso depende da vontade divina. E certamente não deve reivindicar para si o primeiro posto aquele que nasceu primeiro, nem deve se considerar como mais desprezível o que nasceu depois. Segue-se. Ao receber, murmuravam contra o pai de família. Mas, se é verdade o que dissemos, que os primeiros e os últimos não viveram nem mais nem menos tempo do que o que tinham marcado e a uns e outros a morte arrebatou, que razão têm eles para dizer: suportamos o peso do dia e o calor do sol? Sem dúvida, saber que o fim do mundo está próximo nos dá força para alcançar a justiça. Por isso, o Senhor, dando-nos uma arma para a luta, dizia: está próximo o reino dos céus. Para eles, era motivo de fraqueza saber que o mundo duraria ainda muito tempo. Por isso, embora não tenham vivido por todos os tempos, parecem ter suportado, no entanto, o peso de todos os tempos. Ou também, o peso do dia são os mandamentos pesados da lei. O calor é a abrasadora tentação do erro, inflamada pelos espíritos malignos em seus corações, a fim de irritá-los para a emulação dos gentios. Destes, todos que creram em Cristo escaparam livremente de tudo isso e foram salvos por completo pelo proveito da graça. São Gregório Magno. Ou também, suportar o peso do dia e do calor é estar fatigado durante o tempo de uma longa vida pelo calor da sua carne. Porém, pode-se perguntar, como é possível que murmurem os que são chamados ao reino dos céus? Porque aquele que murmura não recebe o reino dos céus, e o que recebe não pode murmurar. São João Crisóstomo. Não é conveniente examinar as parábolas até os seus mínimos detalhes, mas deve-se compreender a intenção pela qual foi composta e não ir mais adiante. Por conseguinte, na parábola da qual tratamos, o Senhor não introduziu isto para mostrar que alguns tenham se mordido de inveja, mas que obtiveram tantas honras que poderiam gerar inveja em outras pessoas. São Gregório Magno. Ou também, murmuravam quer dizer que os antigos patriarcas, apesar de terem vivido de modo justo, não foram conduzidos ao reino, e por isso é próprio deles ter murmurado, enquanto que nós, que viemos na hora 1/10, não murmuramos depois do trabalho, porque, tendo vindo ao mundo depois do advento do mediador, somos conduzidos ao reino assim que abandonamos nossos corpos. São Jerônimo. Ou também, o povo judeu, que é chamado antes, tem inveja dos gentios e encontra seu tormento na graça do Evangelho. Santo Hilário de Poitiers. O murmurar dos trabalhadores, com seu espírito de revolta, se viu já sob Moisés, pela boca insolente do povo. Segue. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Remígio de Auxerre. Por este pode-se entender todos os judeus que receberam a fé e a quem o Senhor chama, por conta dessa mesma fé, de amigos. Pseudo Crisóstomo.
mas não se queixam de não terem recebido o que se lhes havia prometido, senão de que os outros tivessem recebido mais do que mereciam. Isto é próprio dos invejosos, que sempre se queixam do que se dá aos outros como se lhes tivesse subtraído a eles, de onde resulta que a inveja é filha da vanglória, e por isso lamenta ser o segundo, porque quer ser o primeiro. Por esta razão, o Senhor rechaça este movimento da inveja, dizendo: não combinamos um denário? São Jerônimo. O dinheiro tem efígie do rei. Recebeste, pois, a recompensa que te prometi, ou seja, minha imagem e semelhança. Que queres mais? E desejas não tanto o receber mais, mas que o outro não receba nada? Toma o que é teu e vai-te. Remígio de Auxerre. Dito de outro modo, recebe tua recompensa, vai para a glória. Quero também dar a este último, isto é, ao povo gentio, segundo seus méritos, tanto quanto a vós. Orígenes. Pode ser que tenha dirigido estas palavras a Adão. Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai-te. O dinheiro, isto é, a salvação, é a tua paga. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Pode-se crer de modo verossímil que este último, que trabalhou 1 hora e semelhantemente a todos os que viveram antes, é o apóstolo Paulo. Santo Agostinho. Dá a todos um denário, recompensa de todos, porque a todos será dada igualmente a vida eterna. Haverá na vida eterna, na casa do Pai, muitas moradas, e ressaltará nelas, de um modo diferente, o brilho dos méritos de cada um. O dinheiro, que é o mesmo para todos, significa que todos viverão o mesmo tempo no céu, e a diferença das mansões indica a glória distinta dos santos. São Gregório Magno. E como o recebimento do reino é a bondade da vontade do Senhor, acrescenta de modo correto: não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? É uma grande insensatez do homem murmurar contra a bondade de Deus, porque poderia se queixar de Deus quando não desse o que lhe deve, mas não tem motivo para formular suas queixas quando ele não dá o que não lhe deve. Por isso acrescenta com tanta clareza: ou estás com ciúme porque sou bom? Remígio de Auxerre. Ele quer que pelo olho compreendas a intenção. Os judeus tiveram um olho malvado, ou seja, uma intenção perversa, porque lamentavam a salvação dos gentios. As palavras do Senhor, eis como os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, nos dão a entender o objetivo desta parábola, ou seja, manifestar-nos que os judeus mudam-se da cabeça para a cauda, e nós, da cauda, somos mudados para a cabeça. Pseudo Crisóstomo. Ou também, chama os primeiros de últimos e os últimos de primeiros, não porque os últimos sejam mais dignos que os primeiros, mas para manifestar que a época diferente de sua vocação não estabelece entre eles diferença alguma. São Gregório Magno. Ou de outro modo, nossa manhã é a infância, a terceira hora é a adolescência, porque o calor no qual essa idade se desenvolve é como o do sol, quando sobe a sua altitude mais elevada. A hora sexta é a juventude, época em que o homem adquire toda a sua robustez, como o sol que parece fixar-se no meio do firmamento. E a nona é a velhice, idade em que falta o calor da juventude, como ao sol quando se retira dos postos mais elevados do céu. Por último, a hora undécima é a idade que se chama decrepitude ou caducidade. São João Crisóstomo. A diferença das almas dos trabalhadores está bem marcada no fato de serem chamados uns pela manhã, outros à terceira hora e assim sucessivamente. O Senhor os chamou a todos quando estavam disponíveis para obedecer, coisa que fez com o bom ladrão, a quem o Senhor chamou quando viu que obedeceria. Mas se dizem: por que ninguém nos contratou? É preciso ter em conta, como já dissemos antes, que não devemos investigar todos os detalhes da parábola. Ademais, não é o Senhor quem diz isso, mas os trabalhadores. Quanto a Deus, ele chama todos desde a primeira idade, o que é anunciado quando se diz:
saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. São Gregório Magno. Os que até a última idade não cuidaram de viver para Deus permaneceram de pé, ociosos, até a hora 11ª. A estes, no entanto, chama o pai de família e muitas vezes recompensa-os em primeiro lugar, porque morrem e vão ao reino antes daqueles que pareciam chamados desde os primeiros anos de infância. Orígenes. As palavras "por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar?" não se dirigem aos que, tendo começado pelo espírito, são destruídos pela carne, se depois querem voltar para viver outra vez pelo espírito. E não dizemos isto para dissuadir os filhos lascivos, que gastaram com sua vida luxuriosa todos os tesouros evangélicos, de voltar à casa de seu pai, senão para fazer ver que há uma grande diferença entre eles e aqueles que pecaram em sua juventude, quando ainda não tinham conhecimento do que ensina a fé. São João Crisóstomo. Nas palavras "os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos", o Senhor indica de uma maneira encoberta que se referia aos que resplandeceram primeiro na virtude e depois a desprezaram, e ademais aqueles que se separaram do mal e se sobrepuseram a muitos. Esta parábola foi, pois, composta com o objetivo de avivar mais os desejos daqueles que se convertiam ao Senhor na velhice, para que não pensassem que receberiam menor recompensa que os demais. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.